Câmara Legislativa decide se vota ainda hoje projeto que altera a previdência dos servidores públicos do DF. Presa quadrilha que traficava travestis para exploração sexual. Grupo aliciava as pessoas pela internet. Policial reage à tentativa de assalto a ônibus em Lusiânia e mata um dos criminosos. Família reconhece corpo de menina desaparecida encontrado em Samambaia. Criança de 11 anos sumiu há 15 dias quando brincava na porta de casa. Notícias da terça-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Deputados passaram a tarde discutindo se votavam ou não o projeto que prevê a reforma da Previdência dos servidores públicos do DF. Vamos saber como está a situação nesse momento com a repórter Camila Lopes, que acompanha tudo na Câmara Legislativa e tem mais informações ao vivo. Camila, boa noite para você. Boa noite, Carol. Inclusive, agora eles estão fazendo essa votação se o substitutivo vai ser votado hoje ou não, se deixa para um outro dia. Só para a gente entender como é que foi essa sessão, ela começou por volta das 3 horas da tarde. Lá fora estavam sendo distribuídas algumas senhas para que a população pudesse acompanhar, né? Quem tivesse interesse pudesse acompanhar essa sessão e não tivesse tumulto. No entanto, quando a gente chegou aqui dentro, Carol, durante toda a sessão foi um verdadeiro clima de fla-flu. Foram como se fossem torcidas organizadas, uma contrária e outra a favor desse projeto de lei que altera a previdência do servidor aqui do Distrito Federal. Primeiramente, vários parlamentares se posicionaram contrários a esse projeto. Depois veio o deputado Garcia Maia, que é líder do governo, ele que tinha apresentado também o substitutivo. Ele retirou esse texto dele e aí ficou apenas o que era reformulado por Joy Vale, que é esse que está sendo discutido se vota ou não. Também acompanharam a sessão vários secretários do governo, como o chefe da Casa Civil, Sérgio Sampaio, e também Leani Lemos, que é secretária de Planejamento, e eles disseram que esse substitutivo apresentado por Joy Vale está, assim, no agrado do governo, teria que fazer apenas algumas discussões, mas estaria de acordo com o que é esperado pelo governo. E falou, se for aprovado ainda hoje, não tem parcelamento de salário, Carol. E continua a discussão por aqui e vai noite adentro. Tá bom, obrigada, Camila. Qualquer coisa você chama aqui. Obrigada. Nós mostramos aqui no Band Cidade a aflição de parentes, amigos e até professores de uma menina de 11 anos que estava desaparecida em Samambaia. Hoje, infelizmente, a família confirmou que o corpo de Ana Iris foi encontrado na cidade. A Polícia Civil investiga o caso. Ana Iris Mendes dos Santos foi vista pela última vez em um domingo, dia 10 de setembro, brincando na frente da casa dela, em Samambaia Norte. A escola onde a menina estudava deu apoio aos parentes e à polícia. Nesta terça-feira, mais de 15 dias depois do desaparecimento, a família confirmou que o corpo de Ana Iris foi encontrado a menos de 1 quilômetro da casa onde morava. As causas da morte só serão confirmadas por um laudo do IML. E a Polícia Civil foi às ruas na manhã de hoje para desarticular uma quadrilha que atuava no tráfico interestadual de mulheres e travestis para exploração sexual. Foram cumpridos mais de 10 mandados de prisão e ainda 19 de busca e apreensão. Os criminosos aliciavam as pessoas pela internet e elas eram ameaçadas sempre com muita violência. Veja na reportagem de Érica Blaney. Os mandados foram cumpridos em 5 casas e apartamentos em Taguatinga e no Riacho Fundo. Polícia! Polícia! Vamos pra cima! Vamos pra cima! Todo mundo com a mão pra cima! Dos 11 mandados de prisão, 10 foram cumpridos nesta terça-feira. Entre os presos, 5 eram cafetinas. A organização criminosa traficava travestis para exploração sexual em Taguatinga. A delegada conta que o aliciamento era feito pela internet. As travestis recebiam abrigo para morar e se prostituir. Elas são pessoas que elas são expulsas de casa já no início da adolescência.
porque a família não consegue entender o que está acontecendo com elas. Depois disso, elas vão para a rua, elas também param de frequentar a escola, porque elas cansam, né, de sofrer preconceito na escola. Aqui elas iam ter uma casa, aqui elas iam ter alimentação e elas iam ter a segurança da cafetina, que a cafetina também fazia a segurança delas na rua. A Polícia Civil constatou que, além de exploração sexual e tráfico de pessoas, a organização cometia outros crimes, entre eles o exercício ilegal de medicina. É que uma das cafetinas aplicava silicone industrial nas travestis. Dezenas de travestis que moravam nas casas foram obrigadas a prestar depoimento. Esses 4 carros foram apreendidos na operação, batizada como Império. Facões, munição, revólveres também foram apreendidos. A delegada afirma que este é apenas o início das investigações. É um trabalho árduo da polícia. A polícia pede também para que todas as travestis e todas as prostitutas que se encontrem na rua e que sofrerem qualquer ameaça, procurem a polícia, porque a polícia está preparada para lidar com isso. Um ladrão morreu e outro ficou ferido durante uma tentativa de assalto a um ônibus na BR-040 nesta terça-feira. Os assaltantes não imaginavam que um policial militar estava dentro do ônibus. Veja. O ônibus fazia o trajeto Lusiânia-Brasília quando 2 homens armados com uma faca e um revólver de fabricação artesanal anunciaram o assalto. Um policial militar à paisana que estava no ônibus reagiu e disparou 2 tiros contra os criminosos. Um deles foi ferido na altura do abdômen e levado para a UPA do Jardim Ingá. O outro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Mais violência, desta vez na Estrutural. Um pedreiro de 54 anos foi morto ao tentar impedir um arrastão em uma parada de ônibus. O crime aconteceu próximo a uma passarela que fica na entrada da cidade na noite desta segunda-feira. O homem voltava para casa de bicicleta quando viu que outras pessoas estavam sendo assaltadas por um casal de adolescentes. Ao tentar impedir o roubo, o pedreiro acabou baleado. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram chamados, mas ele já estava sem vida. Até o momento, ninguém foi preso. Assalto a ônibus, arrastão, exploração de pessoas. Essa onda de criminalidade tem assustado os moradores do DF. Saiba mais no comentário de Cláudio Humberto. Olha, quando até as estatísticas cor-de-rosa da segurança pública registram o aumento de alguns tipos de crimes violentos, é porque a coisa está feia mesmo. O fato é que Brasília, já de algum tempo, é uma cidade sobressaltada com o avanço da criminalidade. Ataques de bandidos a lojas, sobretudo de celulares, assaltos à mão armada, até em pontos de ônibus, assassinatos, etc. A Polícia Militar certamente tenta fazer a sua parte, mas além de não ter o dom da onipresença, não abre mão da sua estratégia equivocada de policiamento ostensivo insuficiente, baseado principalmente em rondas e no posicionamento de viaturas em pontos de grande visibilidade. Se isso surte algum efeito, no geral, o que temos é um policiamento previsível que permite à bandidagem mapear horários e locais onde podem atuar livremente com baixo risco de presença da polícia. Nós vamos voltar a falar agora com a repórter Camila Lopes, que está lá na Câmara Legislativa e tem novidades sobre a votação da reforma da Previdência. Camila. Pois é, Carol. 13 deputados contra 9 votaram pela continuidade dessa votação que começou agora. Para a gente entender agora como é que vai ser essa tramitação, tem 22 emendas a esse projeto. Uma dessas emendas é esse substitutivo do presidente Joy Vale. E aí vai ser analisada essa emenda pela Comissão de Assuntos Sociais, pela Comissão de Orçamento e Finanças, depois pela Comissão de Constituição e Justiça, tudo dentro do plenário. A previsão, pelo menos do líder do governo, HC Maia, é que essa votação demore pelo menos 3 horas. Então, Carol, noite adentro discutindo a previdência do servidor do governo do Distrito Federal. Tá bom, Camila, obrigada. O governo federal lançou hoje o Plano Progredir, um novo projeto de qualificação e emprego para famílias de baixa renda, com o objetivo de reduzir progressivamente a dependência do Bolsa Família.
O plano lançado pelo presidente Michel Temer em uma cerimônia no Palácio do Planalto vai oferecer ações de capacitação, acesso ao mercado de trabalho e incentivo ao empreendedorismo, com um investimento de 3 bilhões de reais por ano em linhas de microcrédito para o público-alvo usarem pequenos negócios. A ideia é que, com o tempo, os beneficiários do Bolsa Família dependam cada vez menos do programa de transferência de renda. A expectativa do governo é emancipar até 1 milhão de famílias nos próximos 2 anos. O presidente Michel Temer garantiu que o programa Bolsa Família não vai acabar, mas espera que a população consiga a independência financeira e melhore de situação. O plano Progredir vai funcionar de forma articulada entre parceiros públicos e privados. As empresas parceiras vão reservar 10% das vagas de emprego para o público do plano. Atualmente, 13 milhões e meio de famílias em todo o Brasil recebem o benefício do Bolsa Família. Só aqui no Distrito Federal são mais de 200 mil beneficiários. Em todo canto de Brasília, há quiosques dos mais variados tipos de comércio. Tem chaveiros, alimentos e até mesmo serviços de costura. Na Asa Norte, por exemplo, são 170 estabelecimentos dividindo o espaço. A população reclama da falta de padronização e de fiscalização que dão brecha a inúmeros problemas. Quem passa pela Asa Norte já está acostumado com a presença dos quiosques. Eles estão espalhados por toda parte, principalmente próximo às paradas de ônibus. Cada um tem seu próprio estilo, ou seja, padronização por aqui não é a palavra da vez. Mas o fato é que a presença deles divide opiniões. Acho que é bom, porque a gente às vezes está com fome, passa ali rapidinho, come e já consegue olhar para o ônibus. Acho que não atrapalha em nada, não. Queria que eles fossem padronizados e ter um limite de ficar em cada parada. Quem mora na região reforça: a falta de padrão desses comércios incomoda e muito. Pela lei de 2008, os donos de quiosques precisam obedecer algumas regras, como ter o projeto aprovado pelo governo. Além disso, no plano piloto, a estrutura pode ter no máximo 15 metros, já nas demais regiões da capital do país, 60. E mais, todas as áreas tomadas precisam ser licitadas. Gerando aí não só o desconforto, mas está gerando problemas urbanísticos, problemas que não se adequam ao paisagismo da região, não se adequam ao ambiente urbano ao qual nós estamos inseridos, né? Esses comércios precisam da autorização da administração para funcionar. O documento tem que estar em um local visível, mas é raro encontrá-lo. Ainda há quem diga que paga mensalmente cerca de R$100 para manter a estrutura e garante estar regular. Nós estamos dentro da legalidade. Eu tenho meu alvará de funcionamento, eu pago desde 2011. Por outro lado, outros ainda lutam para conseguir colocar o comércio dentro da lei. Fico me pensando, né, como é que vai ser daqui para frente, né? Porque eu ainda não tenho o recurso em dinheiro para poder bancar, né? Em nota, a Secretaria das Cidades esclareceu que as regras para o funcionamento dos quiosques são de 2008 e que os comércios estão em processo de regulamentação. Já a administração de Brasília disse que está elaborando um plano de ocupação, o que não livra os proprietários de seguirem as regras. Já a GEFIS disse em nota que a fiscalização é feita diariamente. Já denunciamos aqui várias vezes o desperdício de dinheiro e de tempo em uma obra que liga os setores de autarquia e comercial sul. Foram 3 anos, um gasto de 3 milhões de reais e muitos, mas muitos problemas. Uma ciclovia sem sinalização e mudanças que significaram redução da mobilidade confundem as mais de 30 mil pessoas que passam na região diariamente. Veja. A Rosana trabalha no setor bancário sul. Há 7 anos, ela trocou o carro pela bicicleta. É por essa ciclovia do setor comercial sul que a servidora pública passa todos os dias para ir ao trabalho. Mas a falta de ligação entre um ponto e outro da ciclovia tem dificultado o percurso. Chega um ponto que a ciclovia às vezes acaba e continua bem mais para frente, sem nenhuma indicação de que vai acabar ou de que vai continuar. Algumas até acabam em calçadas mesmo de meio fio sem rampa.
E as queixas não vêm só dos ciclistas. Os pedestres também reclamam da falta de sinalização. Não tem sinalização nenhuma, é longe um do outro, com criança então. A obra nova, mas feita com material, a gente considera até descartável, porque larga tudo, né? Então fica invisível, o pedestre vai passar confiando que o carro vai parar e ele passa. A obra terminou pouco tempo e sinalização não tem. Nós mostramos aqui no Band Cidade que a obra chegou a ser parada em outubro de 2014 por falta de dinheiro e que foi retomada no primeiro semestre deste ano. A Nova Cap reconhece a demora para terminar a obra. Primeiro que essa obra, em 2014, no final do governo, não tinha mais recurso para tocar essa obra. Então a gestão anterior parou essa obra. Em 2015 nós retomamos na parte de projeto, fizemos alguns ajustes, começamos a obra. Tivemos em algum momento também dificuldade financeira para concluir e agora a gente então concluiu ela. Com os trabalhos finalizados, o governo promete começar a sinalização ainda esta semana. Sobre a ligação entre as ciclovias, a Nova Cap disse que essa será a segunda etapa do projeto de mobilidade. Agora é a segunda etapa do projeto, nós vamos tocar. Em Brasília existem algumas ciclovias que ainda não se comunicam, na verdade, né? A Nova Cap tem inclusive isso mapeado, a Secretaria de Mobilidade também tem isso mapeado e nós vamos em breve fazer a ligação desses trechos, na verdade, né? Não só esse que eu mencionei, do Parque da Cidade L2 Sul, mas outros trechos também em Brasília que nós estamos, junto com a mobilidade, fazendo esse trabalho. A seguir, DF registra cerca de 3 novos casos de sífilis por dia. Os detalhes no próximo bloco do Band Cidade. Até já.